Então, meus queridos irmãos, a paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É? Então, veja, o nosso querido irmão Basimar, ele escandalizou quando eu disse que o livro de Tiago não era lido lá pela igreja primitiva, né? Tornando falso esse discurso, né? A congregação arrota. Sabe quando você come alguma coisa que não cai bem no seu estômago e você abre a sua bocona assim, e dá aquele arroto? Então é semelhante a isso. Arrota, né? Ter resgatado o cristianismo primitivo, né? Quando, de fato, a igreja primitiva não aceitava o livro de Tiago. Não aceitava. Por essas contradições, né? Por exatamente ter uma literatura paralela. Mas a igreja primitiva, nas suas reuniões, ela não lia o livro de Tiago, né? Lia, eram 22 os evangelhos e as cartas, né? Um total de 22 livros. Mas não aceitava, não lia Apocalipse, não lia o livro de Tiago, uma carta ou outra de Pedro, de João, então, mas de fato Tiago não era lido. Por que nós sabemos que não era lido, não era considerado? Veja, os pais da igreja, chamamos pais da igreja, a liderança cristã, né, que sucedeu os apóstolos nos 4 primeiros séculos. São chamados, conhecidos como pais da igreja. E eles escreveram muitas cartas. Há muita literatura registrada, né, fruto do trabalho destes homens. Eles escreveram cartas para as mais diferentes igrejas. Escreveram cartas, trocaram cartas entre si, né? E você não lê nestes escritos a menção de versos que você encontra na carta de Tiago. Você encontra versos de Pedro, versos de Paulo, né? Citações do Evangelho, né? Você encontra tudo isso, mas você não acha um verso sequer, né, do livro de Tiago, né? Então isso significa o seguinte, que eles não liam nem consideravam o livro de Tiago como um livro digno de fé, canônico, né? Um livro inspirado por Deus. Por que eles não consideravam o livro de Tiago como inspirado por Deus, né? Por causa destas contradições, né? Exatamente esses versos que falam que fé sem obras é morta, né? Associando as boas obras à nossa salvação, porque não é do ensino de Jesus Cristo, isso não é do ensino de Jesus, né? Nem dos exemplos do Senhor Jesus. Então eles rejeitavam por causa disso, né? E até, veja, eu estou achando escrito aqui a respeito da unção com óleo que Tiago recomenda que faça. Também eles rejeitavam o livro de Tiago por causa da unção com óleo, ungindo em nome do Senhor, né? Quando o Senhor Jesus disse, né, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus manda impor as mãos, não manda ungir com óleo, né? Como se o óleo tivesse alguma propriedade mística, né, para curar pessoas. Em absoluto, é a oração da fé que faz a obra, né? Mas até isso do livro de Tiago veio se tornar um absurdo da Igreja Católica, que é a extrema-unção. De onde vem a doutrina da extrema-unção do catolicismo romano? Vem exatamente do verso de Tiago que manda ungir com óleo, né? Os pais apostólicos que discutiram este assunto também lá no início do cristianismo primitivo, eles dizem que acabou toda a unção com azeite, com mirra, com qualquer outro perfume ou que seja. Acabou, em Cristo acabou tudo isso aí. Não existe, né? Então, de fato, o cristianismo primitivo não aceitava o livro de Tiago. Então, este é um absurdo, né?
Por quê? Porque... Bem, mas o fato é que nós temos ele na nossa Bíblia, né? E consideramos ele como um livro inspirado por Deus. Então, evidentemente que você deve compreender, buscar compreender, né, esta manifestação de Tiago de uma outra maneira. Você não deve usar esses versos de Tiago para contradizer o Senhor Jesus. E você não deve usar os versos de Tiago para contradizer o ensino dos apóstolos. Em absoluto. Por quê? Porque Tiago nem apóstolo foi. Nem apóstolo foi. Né? Falei também sobre as qualificações, né, de Tiago para ser um apóstolo. Ele não tinha qualificação lá. Prova está que ele não tinha qualificação para ser um apóstolo, que ele não foi apóstolo. Leia a história do cristianismo, você vai descobrir que ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Entendeu? Para substituir Judas, foram escolhidos José e Matias, não foi escolhido Tiago, né? E quando eu falo sobre estas qualificações, tá, é preciso entender isso. É preciso entender isso. Bom, de princípio, para o apostolado foram escolhidas pessoas, né, que caminharam com o Senhor Jesus por Samaria, Galiléia, né, por todos aqueles lugares. Estiveram juntos do Senhor dia e noite. Acompanharam, aprenderam dele os seus ensinamentos, viram as suas aflições. Entendeu? Foram estas pessoas que foram escolhidas para o apostolado. José e Matias, né, era um destes, né, que estavam com o Senhor Jesus durante seu ministério terreno na face dessa terra. Porque não é uma qualificadora? É uma condição que qualifica a pessoa para o exercício do apostolado. Uma qualificação que Tiago não tinha. Quando o Senhor Jesus estava ministrando nas suas andanças aí pela Judéia, por Samaria, lá em Jerusalém, Palestina, Tiago era incrédulo. Era incrédulo. Entendeu? Então, esta é uma qualificadora que ele não tinha. E lá na 1 Timóteo, capítulo 3, diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Uma observação na contramão do que ensina a congregação, né? Que diz que não devemos desejar, né, exercício do ministério e tal, que isso é solicitude. E a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus ensina o contrário disso. Diz que se almeja, excelente obra almeja. E depois diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Né? Bom, então está aqui uma qualificação, né? Uma qualificação. Ser casado, né? Não sabemos se Tiago era casado ou não. Não sabemos. Eu não sei. Se você, Basimar, tiver a informação, por favor me avise. Que eu não sei, né? Me diz onde está que eu quero saber, né? Entendeu? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja, apto para ensinar. Ensinar o quê? As escrituras sagradas, né? Entendeu? É evidente que aqueles que acompanharam durante 3 anos o ministério do Senhor Jesus dia e noite, eles eram universitários, porque eles acompanharam 24 horas por dia o ensino daquele que é o melhor professor do mundo. Entendeu? Tiago não teve esse privilégio, né? Então, Tiago certamente não estava apto para ensinar. Ensinar alguma coisa a alguém, né? Depois diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modestias. Bom, se Tiago fosse casado, por exemplo, e não tivesse filhos na obediência, ele não teria a qualificação necessária para ser um apóstolo. Entenderam? Não teria essa qualificação, né?
Aqui fala o verso 6, que eu deixei de falar no verso anterior, essa qualificação, mas que convém, eu vou falar agora, e convém prestar bem atenção nela. Ó, não neófito. Neófito quer dizer novo na fé. Novo na fé. Então veja, a escolha do substituto para Judas, o traidor, em que momento ocorreu? É possível que ocorreu no momento em que Tiago nem fosse crente, eu não sei. Eu não sei onde situar isso na linha do tempo. É mais possível que ou fosse crente novinho, novo, neófito. E uma das qualificações exigidas é que esse que vai ser elevado ao exercício do ministério seja um crente maduro, espiritual, não uma criança, né? Entendeu? Não neófito. Podia ser que essa também era uma qualificadora que Tiago não tinha, né? Então, eu fiz este vídeo agora para dar uma repassada aí, tá? Nas qualificações que Tiago com certeza não tinha, por isso o ministério do apostolado não foi confiado a ele. Então veja, para nós, da Congregação Cristã no Brasil, né, existe era dos primitivos irmãos, né? O seguinte, que entre um ancião, a palavra mal compreendida de um ancião e a palavra mal compreendida de um cooperador, nós ficamos com a palavra do ancião, porque a gente entende que ele tem mais luz, né? Nem sempre isso é verdade, né? Mas os nossos primitivos irmãos, eles acreditavam desse jeito. Também, entre a palavra mal compreendida, entre o ancião dos mais velhos e o ancião dos mais novos, ficamos com a palavra do ancião mais velho, porque entendemos que o dos mais velhos tem mais luz. Então, na simplicidade deste fundamento lá dos primitivos irmãos, ajuda a gente a compreender que entre a palavra de Jesus, né, e a palavra dos apóstolos, se você não está entendendo direito, fique com o ensino do Senhor Jesus. Tá? Por quê? Porque ele é o fundamento da nossa fé. Ele é a pedra fundamental, né? Ele é a rocha, né? Entre a palavra de Tiago e a palavra do Senhor Jesus, evidentemente fique com a palavra do Senhor Jesus, né? Entre a palavra de Tiago e a palavra dos apóstolos, fique com a palavra dos apóstolos. Por quê? Porque Tiago nem apóstolo foi, né? Nem apóstolo foi. Aliás, veja, presta atenção. Os apóstolos desenvolveram as doutrinas, todas elas fundamentadas no ensino de Jesus. Nada de contradizer o ensino de Jesus. Paulo fala em 1 Coríntios, ele diz, eu como sábio arquiteto, pus o fundamento, que é Jesus Cristo, e cada um edifica sobre ele. Agora veja cada um que edifica, sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. Entendeu? Então ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento da nossa fé é o ensino de Jesus, o testemunho de Jesus, a sua obra na cruz, só, mais nada. Nenhum outro fundamento para a nossa salvação. Entendeu? Mas esses homens aí do ministério, com o objetivo, né, de negar a divindade de Jesus Cristo, colocaram aí o fundamento de São Tiago, o ensino de São Tiago como fundamento da nossa fé. Não é? E está levando toda a nossa irmandade para o inferno, porque são crenças diabólicas, infernais, desviadas das verdades das Escrituras Sagradas e das nossas doutrinas originais. Entendeu? Então, meus preciosos e queridos irmãos, vou fazer a leitura de de vários versos, né, que eu nunca ouvi na congregação, nas pregações da congregação. Tá? Um deles está no capítulo 7 de São Mateus, o finzinho do Sermão da Montanha.
Depois dele advertir, né, o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas, né? Capítulo 7, verso 15, ele diz, né, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele, no verso 24, ele diz o seguinte, tá? Nunca ouvi uma pregação sobre estes versos que eu vou fazer a leitura agora. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha, sabe o que é? É a palavra dele, é aquilo que ele disse. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, quer dizer, não as observa, não as considera, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu nunca ouvi uma pregação com a citação sobre esses versos, que acabam com toda essa loucura de ir atrás do ensino de Tiago e usar 2 versinhos de Tiago para derrubar toda a doutrina de Jesus descrita no Evangelho de João, a doutrina da nossa salvação. Mas não para por aí, não para por aí. Outros versos também que nunca ouvi na congregação. Diz assim, Pedro, né? O Senhor operou um milagre maravilhoso e Pedro então pregou o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este homem está sadio diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Veja, as construções nesse tempo, há 2000 anos atrás, as construções antigas, elas eram erigidas com pedras. E havia uma pedra principal, conhecida como pedra de esquina. Esta pedra era o fundamento de toda a edificação, de toda a casa. Então Pedro diz, ele, Jesus Cristo, é a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra que é cabeça de esquina, que Pedro se refere aqui, é Jesus Cristo. A sua vida, a sua palavra, o seu testemunho na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre vós, os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então veja, eu nunca ouvi pregação na congregação sobre esses versos aí, porque esses versos acabam com toda essa doutrina maluca, diabólica, de colocar o ensino de Tiago como fundamento da nossa salvação. E isso nem é da nossa doutrina, porque a nossa doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento
só se recebe pela fé em Jesus Cristo, o qual foi feito por nós sabedoria, justiça, justificação e redenção. Né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está entendendo o objetivo dos meus vídeos, as coisas que eu estou pregando, que eu estou falando, que eu estou escrevendo, né? Então pega esses vídeos, divulga nas redes sociais, compartilhe esses vídeos, para que a nossa Irmandade alcance a salvação de suas almas. Porque esse ensino mentiroso que está aí, está levando toda a nossa Irmandade à perdição eterna. Compreendeu? E se nesse esforço, nesse afã, nesse trabalho, a gente conquistar pelo menos a salvação de uma alma, é grande o nosso galardão. Você e eu vamos ser recompensados, com certeza, por causa disso. Deus abençoe e fique na santa paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Preste atenção no ensino de Jesus. Em Mateus capítulo 21, versos 42 a 44. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. E depois diz: E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó.